A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à aula sobre o tema A Salvação de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia, pega a marca-texto. Sempre tenha marca-texto em mão para anotar todas as referências que eu estiver te passando, ok? Não tenha medo de anotar na Bíblia não, tá, irmãos? Não é pecado não. E abra comigo lá em Gênesis, capítulo de número 2, verso 16 e 17. Gênesis, capítulo de número 2, verso 16 e 17. O texto vai dizer: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Na aula anterior falamos um pouquinho a respeito da queda do homem, da desobediência do casal, de Adão e Eva, ok? Aqui em Gênesis 2, 16, 17, Deus ele vai dar dois mandamentos, um proibitivo e outro prescritivo. Adão, ele desobedece a Deus, então ele cai em pecado. E cometendo o pecado, vem uma consequência. Quando ambos comeram do fruto proibido, ambos os olhos deles foram abertos. E eles perceberam que estavam nus. Mas a Bíblia nos diz que quando eles não estavam em pecado, eles não se envergonhavam do outro. Veja comigo, Gênesis capítulo de número 2, no verso 25. Olha o que o texto diz. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então veja, quando o Espírito de Deus habitava no espírito do homem, nesse tempo, em comunhão com Adão, eles eram puros. E eles não tinham defeito, e eles não tinham uma mente pecaminosa, eles não tinham uma mente pervertida. Então eles não se envergonhavam um do outro. Para eles era algo normal. Mas quando vem o pecado, quando eles cometem o pecado, os olhos deles são abertos e eles percebem que estão nus. E eles, envergonhando-se um do outro, porque estavam nus, começaram a tentar cobrir o seu corpo para tapar a nudez um do outro. Mas eles se envergonhavam mesmo assim. E o homem, para tentar cobrir o pecado, para tentar esconder o pecado, eles cobriram com folha de figueira. Eu quero que você anote, para você não esquecer, anote isso que eu vou falar para você. A folha de figueira representa a obra do homem. Vou falar de novo. A folha de figueira representa a obra do homem. Então, veja, quando o homem peca, ambos os olhos são abertos e eles começam a se envergonhar um do outro. E o homem tenta resolver este problema com as próprias mãos, mas só que eles não têm êxito. Por quê? Porque a única forma de obter perdão por um pecado é com a morte de um inocente. Precisa ter derramamento de sangue, ok? Vou falar de novo. Para obter o perdão de um pecado cometido, precisa haver derramamento de sangue de um inocente. Então vejam, e o homem tentou cobrir com as folhas de figueira, com as suas próprias mãos, tentar resolver algo que eles não conseguiam. Naquele momento, o homem já estava condenado. O homem estava perdido. O homem não tinha o que fazer. A obra do homem não podia o salvar. Mas Deus, naquele mesmo momento, resolveu salvar. Como? Descendo no jardim. Quando o homem peca, Deus ele aparece no jardim. Só que ele não aparece da mesma forma que aparecia antes. Ele precisou enviar a sua palavra, que é Cristo. Muitos pensam que Jesus só veio nos salvar no Novo Testamento, quando ele veio e ressuscitou. Mas Deus ele já planejou a salvação muito antes da criação do mundo. E a ressurreição de Cristo e a sua morte foi só a consumação do plano de Deus. Quem está entendendo? E aqui em Gênesis, Deus ele já mostra como Deus iria salvar o homem. Veja comigo. Em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 6. Acompanhe junto comigo. Gênesis capítulo de número 3, verso 6. Olha o que o texto diz. E viu a mulher
que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, nesse momento aqui, Adão está junto com a mulher. Olha uma coisa interessante, deixa eu revelar algo para vocês. Se você pegar esse mesmo texto em qualquer outra versão de Bíblia, você pode pegar uma versão americana, uma versão espanhola, todas essas outras versões, o texto vai estar escrito dessa maneira. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu junto com seu marido que estava com ele. Ou seja, no momento que a Eva está sendo tentada pela serpente e também pegou do fruto, Adão estava do lado dela. Ou seja, tem muitas pessoas que acham que Adão não estava do lado de Eva, mas Adão estava do lado da Eva, observando, para ver se ela iria comer. Quem está entendendo? Olha o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Veja que o texto vai dizer, e conheceram que estavam nus. Então veja, eles não somente viram um ao outro nu, mas o conheceram. Ou seja, eles tiveram entendimento e qual o motivo, a razão por estarem nus. Então veja que a consequência do pecado foi muito grave. Ok? Não é apenas uma desobediência. Então, verso de número 7, parte B do verso. Olha, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então veja, esses aventais que eles fizeram foram para cobrir a sua nudez, para tentar resolver o problema do pecado. Só que isso não adiantou. Olha o verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se. Veja, fala de novo. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então veja, e quando eles ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim, indo de encontro com Adão e a Eva, eles se esconderam, achando que ia tentar se esconder de Deus. Então veja, isso aqui, meu irmão, é muito forte. Tem muitas pessoas que quando cometem um pecado, elas tentam esconder de outro homem. Deixa eu te falar, o homem pode esconder o pecado de outro homem, mas nunca esconder o pecado de Deus. Porque no mundo espiritual tudo é revelado. Por isso que Jesus ele vai dizer que não há nada que esteja coberto que será descoberto. Vou falar de novo. O homem pode esconder o pecado de outro homem, mas nunca de Deus. O homem tentou se esconder, tentou cobertar para que ninguém soubesse, para que Deus não descobrisse, achando que Deus não ia descobrir. Mas deixa eu te falar, Deus tudo vê. Amém? Então, veja bem, quando eles tentaram se esconder, Deus chamou eles. Olha o verso de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deixa eu colocar um parênteses aqui. Veja que Deus ele vai fazer uma pergunta audível para que todos que estão ali no jardim ouvissem, dizendo, Adão. Deus ele tem um direcionamento para essa pergunta, que é para o homem, não é para a mulher. Apesar da mulher ter comido primeiro, veja, apesar da mulher ter comido primeiro, a pergunta foi primeiro para Adão. Por quê? Porque quando Deus ele dá uma ordem, independente de quem erra, ambos são culpados, mas Deus ele sempre vai prestar conta a quem ele deu a ordem. Quem está entendendo? Porque quando Deus deu a ordem, a mulher ainda não tinha sido formada. A mulher só foi formada lá em Gênesis 2, a partir do verso 22. O homem foi primeiro formado do que a mulher. E Deus ele deu a ordem diretamente para o homem. E a mulher, ela sabia dos mandamentos, né, que tinha dado para Adão, só que ela sabia mais ou menos. Qualquer hora a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Então, quando Deus ele vai ao jardim, ele pergunta, Adão, aonde tu estás? Por quê? Porque a ordem foi diretamente para Adão. Então, Adão era o responsável. Por isso que a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, mas também saiu por meio de outro homem. Agora veja, verso de número 10. E ele disse,
Veja, aqui é Adão dizendo, ele ouviu a voz de Deus e vai responder para Deus. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Então veja, aqui Adão mesmo ele já confessa a Deus. Por quê? Porque quando estamos na presença de Deus, não tem como esconder. E Deus ele nunca rejeita um coração quebrantado. Grave isso. Deus ele nunca rejeita um coração quebrantado. Porque tem muitas pessoas que querem esconder algo que vivem, algo, sabe, errado que faz e tentam esconder de todos e até mesmo de Deus. Mas Deus ele nunca rejeita um coração quebrantado. Ei, na presença de Deus, derrame, confesse os seus pecados, porque Ele é fiel para perdoar e para te purificar e te santificar. Aleluias. Vem comigo. Verso de número 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então veja, Deus sabia o que Adão tinha feito, mas Deus resolveu salvar o homem. Se Deus não quisesse salvar o homem, Deus não descia no jardim. Nesse momento, Deus ele começa a dialogar e dando as consequências para a mulher, para a serpente, para Adão, ok? E Deus também ele vai mostrar o plano de salvação para o homem, como seria. Gênesis capítulo de número 3, no verso 20. Gênesis 3, 20. Olha o que o texto diz. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então veja, Deus ele desce no jardim para resgatar o homem, ouvir o homem, ver o que o homem tinha feito. E Deus vai fazer a correção, salvar o homem, resgatar o homem, ok? E a única forma de Deus salvar o homem é matando um inocente. Em Gênesis capítulo 3, no verso 20, onde Deus ele faz para Adão e para Eva túnicas de pele. Então você vê que um animal inocente, que não tinha nada a ver com o mandamento de Deus, que Deus tinha dado para Adão, é morto. Ou seja, tipificando, apontando para Cristo, que um cordeiro sem pecado, um cordeiro inocente deveria morrer no lugar de um condenado. Então aqui tipifica Jesus morrendo por resgate de muitos. Glórias a Deus. Aleluia. Então, aqui vemos o resgate de Deus para o ser humano. Louvado seja Deus. Agora vejamos, para entendermos a questão da salvação, precisamos também entender como é feito o homem, como é o ser humano. Veja, quando o homem pecou, ele desobedeceu um dos dois mandamentos que Deus tinha dito. Em Gênesis 2,16, Deus ele vai dar um mandamento prescritivo, dizendo para o homem comer de toda a árvore do jardim, ok? No verso 17, o mandamento proibitivo, dizendo para Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas quando o homem comeu do fruto, os olhos deles foram abertos, eles não morreram. Vou falar de novo. Quando o homem e a mulher comeram do fruto proibido, os olhos deles foram abertos, mas eles não morreram. Por quê? Porque depende de qual ângulo que você está olhando. Porque o homem ele é um ser tripartido. Ele é composto por corpo físico, alma e espírito. Esses são os três elementos do homem. Vou falar de novo, anote isso aí. O homem ele é composto por espírito, alma e corpo. Quando o homem pecou, imediatamente o espírito do homem morreu. Já a alma e o corpo morrem gradativamente, de acordo com o passar do tempo. Então o homem ele tem um tempo para viver, porque chegará um tempo que ele irá morrer. Por isso que a Bíblia vai dizer que ao homem cabe morrer uma só vez, ok? Já a alma, nós precisamos dar uma atenção especial. Por quê? Porque é onde habita o pecado. E também é onde habita o nosso próprio eu. Para melhor entendimento, vou falar de novo. A alma é o nosso próprio eu.
é o próprio você, é o próprio William, o próprio fulano, é o próprio cicrano. Quem está entendendo? Porque o que é a alma? A alma, ela tem três características. Ela tem várias características, mas três principais, como também o espírito e o corpo. As características do espírito é intuição, comunhão e a consciência. A alma, ela é constituída com as características de emoção, desejo e as vontades, e também os sentimentos. Ok? É onde nós tomamos as decisões. E o corpo, ele tem um instinto, a locomoção e a sensação. Ok? Isso então são as características dos três elementos do homem. A alma, ela precisa de uma atenção especial. Por quê? Porque é o nosso próprio eu. Por isso que a Bíblia vai dizer que, de fato, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quando Jesus ele fala isso, Jesus e Paulo, eles definem a carne como a alma, ok? Paulo ele vai falar que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Essa carne é a nossa alma, onde habita o pecado, ok? Onde habitam nossos maus desejos, né? As imoralidades, os crimes de morte, tudo isso proveniente da nossa alma. E a nossa alma é que decide se vai fazer a vontade do corpo ou a vontade do espírito. Quem está entendendo? Ok? Então, a primeira coisa que precisamos entender a respeito da salvação de Deus é que a salvação de Deus ela atinge esses três níveis dos três elementos: o espírito do homem, a alma do homem e o corpo do homem. Ok?